A paz do Senhor para todos nós, amém? Nós, parentes de Ebenezer, aos amigos, conhecidos, irmãos de outras congregações que estão conosco aqui também, pastor Romero, da igreja Bola de Neve, não sei se há outro pastor aqui, mas a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre todos nós nesta manhã. O amor de Deus Pai, também a consolação eterna do Espírito Santo e o amor misericordioso e eterno de Jesus Cristo em dar sua vida por nossos pecados, por nossa vida, seja sobre todos nós e continue sendo sobre todos nós, não só nesta manhã, mas sempre, até que Ele volte. Amém? Há um provérbio conhecido de todos, se tornou um ditado popular: é melhor ir a um funeral do que a festas, porque na casa onde há morte, a reflexão acontece. Mas conforme está no texto bíblico, lá em Eclesiastes 7:2, a expressão final é que, afinal, todos morrem e os vivos precisam saber disso. Jesus, de alguma maneira, pegou essa parte dessa fala do rei Salomão de uma outra maneira nos evangelhos, inclusive no livro de Lucas. Ele disse para os seus ouvintes da sua época que, quando ele voltasse, não deveria encontrar as pessoas distraídas, mas como se estivesse de luto, sempre refletindo, para que o Filho do Homem não as apanhe como o ladrão da noite. No entanto, o apóstolo Paulo, na carta de Colossenses, primeira carta de Tessalonicenses, ele faz a reflexão sugerida por Salomão. Quem tiver com Bíblia, aí poderá abrir para acompanhar. Quero ler o texto da palavra de Deus, porque se eu não conseguir expressar mais nada, o texto por si só ele é completo, amém? Há muitas coisas que vêm à mente, porém não podem ser faladas, que o tempo e a ocasião não nos permite. Mas aí, nesta carta de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele consola os crentes da cidade de Tessalônica a respeito da vida. Havia um pensamento corrente na época, influenciado pelos gregos, que a morte era algo terrível e o corpo apodrece e se desintegra, e junto com ele a existência. Visto que os crentes daquela época esperavam Jesus voltar naquele tempo, anos 60 aproximadamente depois de Cristo, e isso não ocorreu, o apóstolo Paulo escreve esta carta para trazer entendimento acerca da vida, que influencia todo o pensamento do mundo a respeito da existência, conforme as palavras do apóstolo Paulo estão aqui. Então ele diz assim aos irmãos da sua época quanto à questão da morte. Versículo 13 do capítulo 4. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes ou sem conhecimento em relação aos que já dormem no Senhor, os que já faleceram fisicamente, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente
não precederemos os que dormem nele, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras, porque o Senhor haverá de vir. 2000 anos são contados, mais ou menos, deste texto escrito. Chegou até nós. Quanto mais tempo haverá para Jesus voltar e confirmar, realizar sua promessa de nos ressuscitar no último dia? Quanto tempo mais esperaremos? Até quanto o irmão Ebenezer esperará pela ressurreição do último dia? Em João 6,40, Jesus disse que todos aqueles que crerem nele, ele tem um compromisso de ressuscitá-lo no último dia. Dizendo essas palavras, Jesus está afirmando que todas as pessoas têm o seu último dia. As sociedades também têm o seu último dia, como sociedade organizada. E esta promessa é a consolação para os santos. Santos são aqueles que creem em Jesus. Todas as pessoas que creem em Jesus, na palavra de Deus, são chamadas de santos. Santos porque creem, se tornam separados nesse fato de pensar diferente a respeito da vida eterna. Se tornam separados nesse pensamento. Eu ainda quero ler nessa Bíblia aqui, como eu disse, se eu não conseguir falar algo mais, mas a palavra de Deus é suficiente para encher nossos corações e nos fazer refletir a respeito desse momento na vida do irmão Ebenezer. O mesmo texto. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Uma breve interrupção aqui. É muito surreal para o pensamento moderno essa história de encontro com Jesus nos ares. E os mortos vindo com ele nas nuvens, para receber nos ares os que estiverem vivos na terra e serem suspensos ao ar, e todo olho verá. Isso é muito surreal para o pensamento moderno. Mas a palavra de Deus afirma que será assim. Por isso que Salomão, quando escreveu e disse que o luto nos traz a reflexão, e isso é bom para os vivos. É essa reflexão que a Bíblia leva a sociedade a pensar.
Terminando o texto. Quando ele vier nas nuvens, nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Então, refletindo um pouco, e eu quero refletir brevemente agora a respeito de um evento que eu sempre me lembro, do irmão Ebenezer aqui nesse local, quando viemos para cá, para proclamarmos a palavra de Deus a partir deste lugar com os irmãos. Havia aqui uns bancos antigos, bem antigos. Eu sentei nesses bancos muitas vezes quando eu tinha 10, 12 anos e eles vieram para cá. E Ebenezer, ele se prontificou nessa época para restaurar esses bancos. Eles estavam bem feio como a morte é feia. Ela parece, aliás, ela é um aborto, morte é um aborto, mas Deus é pró-vida. E pela vida ele deu a vida do seu filho, então ele destruiu o instrumento abortivo da existência. Então Deus não tem relação com morte, com essas coisas. Ele prometeu intervir, anular o processo abortivo das vidas, em seu sangue da vida à humanidade. Então Deus tem interesse na vida. E enfim, aqueles bancos eles eram assim bem horríveis. E o Ebenezer ele restaurou aqueles bancos, fez o processo necessário, mas o que me chamava a atenção é que ele ficou aqui muitos dias fazendo isso. E eu sempre me recordava desse episódio. E me lembrei antes de ontem desse episódio. O interesse, o carinho e o zelo, como ele tratou aqueles bancos. Eles ficaram muito tempo aqui e todo mundo gostou do visual daquela bancada. Hoje aqueles bancos eles guardam uma memória de alguém que usou as suas mãos para restaurar objetos para ser usados na casa de Deus para beneficiar as pessoas. Inclusive o serviço no reino de Deus, ele é prestado primeiramente a pessoas e não a Deus. Deus, na verdade, está muito mais interessado no que eu posso fazer pelo próximo do que para ele. Deus não precisa de nada. O serviço a Deus é feito através da horizontal, às pessoas. E todo o zelo que pessoas têm nas casas de Deus espalhadas por aí, em detalhes muitas vezes que não são percebidos, nós geralmente enxergamos muito e nos é apresentado muito o trabalho de apóstolos, profetas, pessoas que fazem grandes projetos, grandes obras. Mas Deus nunca olhou, os seres celestiais não olham as coisas dessa maneira como nós olhamos. Eles olham a importância do coração e o zelo nas pequenas coisas, no mesmo nível das grandes coisas. E é uma loucura o mundo correndo atrás de realizar grandes coisas. As grandes coisas são as realizações de um coração zeloso para aquilo que faz. E não há necessário plateia e auditório, olhos para ver o que fazemos. A importância é que a nossa lembrança seja aos olhos de Deus. E então esse episódio me faz refletir essa iniciativa do Ebenezer naquela ocasião. E esses bancos estão ali em uma congregação da Assembleia de Deus, aqui no Parque Esplanada, que nós doamos para aquela congregação na ocasião que adquirimos essas cadeiras aqui. E ali está e vai seguir por um bom tempo, refletindo, conforme Salomão disse, em Eclesiastes, há uma importância que cada um de nós saiba viver com sabedoria, simples que seja, de forma que poucas coisas que nós consigamos fazer seja algo que beneficie alguém no caminho da nossa existência. É isso. E como Jesus disse que todas as pessoas têm seu último dia, o que ele espera de cada um de nós quando estivermos diante dele, conforme na carta aos Coríntios diz que todos nós estaremos sentados um dia assim,
mas diante do legislador e juiz do mundo, e prestaremos conta de todas as nossas coisas que fizemos com nossas mãos, que falamos, que pensamos, que escutamos, e Ele trará, evidentemente, a lembrança, de alguma maneira não sabemos como, o que nós fizemos por Ele, não. O que nós fizemos especialmente o próximo. E há muitas obras que nós fazemos, na verdade, com o que nós pensamos a respeito do próximo. O mundo, na sua polarização política, isso não é só Brasil, isso é global, ele tem distraído as pessoas acerca da importância da relação do próximo. E o fiel governador das nações vem aí. Ele tem dito: eis que breve venho. Guarda a tua coroa até o fim, para que tenha direito para entrar na cidade santa pelas portas e tenha direito à árvore da vida. Aleluia! Nós nos alegramos com esse momento a respeito da passagem de Ebenezer e, entrando para o encerramento, quero lembrar que o pai das nações, Abraão, ancestral de Jesus Cristo, filho dos judeus, nação qual nos deu a melhor escola de pensamento a respeito da vida, que é o pensamento a respeito da ressurreição dos mortos. Vi rapidamente que algumas nações têm um modo diferente de liberar ou velar os seus mortos. Há pelo menos 6 nações que fazem diferente de nós a respeito desse processo da passagem da vida. Algo que foi influenciado pelo nosso pai Abraão, conforme a palavra de Deus, pai das nações, homem que influenciou todas as culturas por ter nascido nas regiões do Oriente Médio, norte da África. Tudo que nós vivemos hoje em termos de escolas de pensamento, em todos os seus segmentos, é devido à influência do pensamento de Abraão. Segundo alguns autores, os mais respeitados, diz que Abraão foi quem ensinou as civilizações mais avançadas do mundo a arte, a poesia, o pensamento e o mais importante, foi ele o único homem em sua época que viveu hoje para referenciar a região do Iraque, que ousou a dizer naquela época, em meio a tantos deuses e a cultos a demônios, ousou a dizer que só há um Deus existente, Criador de todas as coisas, do qual nos dá forças para que dessas forças consigamos trabalhar com os nossos próprios braços e tirar da terra o nosso alimento. A este ser superior, imortal, nós devemos a nossa respiração, o nosso andar, o nosso mover e a nossa existência. E então Abraão ensinou as nações para todas as gerações, saindo de uma família idólatra, fabricante de ídolos, e estabeleceu no mundo para sempre o conceito e a escola de pensamento que há um só Deus, único. E nas palavras dos apóstolos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mundo segue sob essa influência. E nessa influência, 6 nações comemoram a passagem dos seus antequeridos com alguns tipos de rituais. Os mongóis, por exemplo, eles fazem rituais de cremação, entendendo que na cremação os seus antequeridos serão purificados como fogo para a vida eterna. Em várias tribos da África, eles fazem vários tipos de ritos, mas todos eles com a raiz, a matriz do pensamento na ressurreição e na continuidade da vida. Aqui no Brasil, religiões de matriz africana e de vários segmentos, de uma forma ou de outra, nas suas maneiras diferentes de fazer, eles de alguma forma entendem que a morte não é o fim da existência. Uma diferença peculiar no cristianismo é que nesses rituais eles não apresentam que Jesus Cristo é o mediador e o autor da vida, a quem nós devemos a nossa existência e a quem nós devemos nos dirigir em arrependimento pelos nossos pecados, para que consigamos dar continuidade à nossa existência, porque ela não tem fim. Todos são eternos, porque todos vieram de um Deus eterno,
Como Deus é eterno, tudo que Ele criou jamais vai acabar, jamais vai deixar existir. O inimigo das nossas almas, o diabo, o pai da mentira, antigamente chamado como Lúcifer, pai das luzes, por ele viver na eternidade, ele não pôde viver na eternidade e jamais viverá a glória do céu, porque na eternidade ele decidiu por si só ser o que ele quis ser, igual ou maior a Deus, e perdeu a possibilidade de viver eternamente no céu. Como ele também não pode morrer, viverá eternamente no inferno. Algo que é peculiar na Escritura Sagrada também, que a humanidade ao longo do tempo tenta descartar, é a verdade doutrinária do inferno. E por o ex-Lúcifer perder essa prerrogativa da existência eterna no céu, ele vive eternamente condenado, e ele quer que talvez nossos familiares, algumas pessoas que não refletem na sua existência, não levam em conta o que está na palavra de Deus, que é melhor viver como se estivesse em luto para refletir o melhor de Deus para a sua existência, infelizmente terão sua existência eterna em um lugar que jamais gostariam de estar lá. Portanto, o que é peculiar no cristianismo em relação às civilizações deste mundo que comemoram de diferentes modos a passagem da vida, é a questão da pessoa de Jesus Cristo, único mediador suficiente para perdoar nossos pecados e nos garantir a vida eterna no lugar certo. Aleluia. Louvamos a Deus, portanto, pela vida do Ebenezer, por todos que estão aqui. Mais uma vez, nós, parentes, todos os amigos próximos, irmãos de outras congregações, que Deus possa abençoá-los, todos vocês, e nos alegramos no Senhor nesta manhã. Gostaria de convidar, se o pastor Romero desejar, de pregar alguma palavra para a congregação. Esteja à vontade, pastor, e se algum outro irmão presente desejar entregar alguma palavra à congregação, também estará à vontade para fazê-lo. Amém? E assim nós estaremos seguindo para o nosso encerramento dessa celebração desta manhã. Fica à vontade, pastor. Amém. A paz, queridos. Vou ser bem breve, porque na verdade eu acredito muito, né? Estava conversando até um pouco mais cedo aqui a respeito desse sentimento, porque perda sempre vai ser inevitável. A gente, uma hora ou outra, a gente vai ter que se deparar com ela. E uma das coisas que eu consigo enxergar, e realmente eu tenho entendido, é que a gente tem uma missão, tem um propósito, tem um legado, tem uma história para escrever, e que ela não termina aqui. Na verdade, ela continua a partir daqui, independente da dor, independente de tudo aquilo que, obviamente, a gente sente nesse momento. Eu creio muito no consolo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não vem somente para consolar, ele vem também para encorajar, para que a gente possa dar continuidade, para que a gente possa cumprir a nossa missão. E eu sei que uma hora ou outra a gente vai ter que se deparar com essas perdas que são dolorosas demais. Mas a grande questão é a maneira que nós estamos para poder lidar com elas. E uma das coisas que eu creio é que a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus, determina realmente a maneira que a gente vai lidar com elas, entendendo que há uma continuidade, que há uma história ainda a ser escrita, que realmente há um legado a ser deixado. E eu creio e acredito nisso. Porque de maneira alguma a gente vê a existência, e a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu creio, pautado nas Escrituras, lá em Jeremias, e desde o ventre da nossa mãe só havia separado Jeremias a profeta das nações. E cada um de nós realmente tem um propósito nessa vida, independente da idade, independente do momento que esteja vivendo. Eu acredito que até o fim da nossa vida na Terra, a gente tem um propósito a ser cumprido. E eu creio nisso veementemente. E eu queria dizer nessa manhã, em nome de Jesus, que o Ebenezer deixou um legado, deixou uma história, deixou uma saudade, mas o que cabe a nós é, em nome de Jesus, dar continuidade a tudo aquilo que foi construído e entender, em nome de Jesus, que até que o Senhor venha, ou até que Ele nos depois, a gente continua com um propósito e vigência, a gente continua com algo a realizar. E a maneira de ele se tornar pleno, feliz, obviamente, realmente, de poder olhar para a nossa vida e falar assim: eu vivi o meu propósito. Eu encontrei a minha identidade, ela sempre esteve guardada no Senhor. A nossa identidade sempre esteve guardada nele, porque foi Ele mesmo que nos criou. E eu acredito realmente que todos nós aqui, nessa manhã,
podemos realmente viver momentos extraordinários no Senhor, porque Eclesiastes 7 fala sobre isso, que o final das coisas continua sendo melhor que o começo delas. E eu acredito nisso. Paulo ele fala a respeito dessa ótica. Não se atenta àquilo que se vê, porque aquilo que se vê perece. A gente vê uma realidade mundial, a gente vê uma realidade, sejam todos sinceros, que às vezes a gente percebe que o mundo tem muito mais para desanimar do que nos encorajar, e essa é uma realidade. Mas quando a gente olha para a eternidade, quando a gente olha para o Senhor, a gente vê um Senhor que sempre está por perto. A Bíblia diz que Ele continua sendo um bom Pai, que sabe dar coisas boas aos seus filhos, dizendo o seguinte: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. E todos vós que estiverem cansados, sobrecarregados, vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, na verdade, Jesus sempre quis mostrar para a gente que há uma vida muito preciosa a ser descoberta, e a gente pode vivê-la nesse instante. Eu acredito que tudo depende de uma decisão. Então, a gente tem essa responsabilidade. O consolo é precioso, maravilhoso e necessário, mas também nós precisamos da coragem para poder continuar. E é isso que eu creio. Essas são as palavras que eu queria deixar aqui nessa manhã. Consolo e coragem. Consolo e coragem. Porque a gente ainda tem uma missão para cumprir aqui nessa terra. Eu estava ali sentado, daqui a pouco eu estou indo para a plataforma para pregar o Evangelho lá no núcleozinho, onde Deus tem feito coisas tão preciosas. Tem um rapaz que, nas vésperas da virada de ano, o filho queria matar, a esposa queria se separar, a gente orou por ele, o filho e a esposa ligaram para ele lá de Vila Velha, mora em Cafona, pescador, e pediram perdão a ele. O filho veio de Vila Velha passar a virada de ano com ele. E hoje ele fecha o bar para poder ouvir a palavra de Deus. Ele fecha o bar até mais cedo para poder estar conosco e ouvir a palavra de Deus. Isso para mim é o que vale. A gente tem uma missão, a gente tem um propósito, e aonde nós estivermos, em nome de Jesus, que a gente possa ser sempre cheio do Espírito Santo, para poder realmente, em nome de Jesus, fazer a diferença. Então, a Ebenezer foi recolhido na glória em nome de Jesus, mas a gente tem uma responsabilidade, cada um de nós realmente tem a oportunidade de se conhecer em Cristo, de descobrir a sua chamada, de viver a sua chamada na terra e chegar no final dos seus dias e realmente falar: eu cumpri a minha missão. Eu tenho até algumas conquistas para contar, mas a maneira que vão falar a meu respeito ele tem muito mais a dizer das suas entregas do que das suas conquistas. E isso para mim é precioso, porque realmente revela Jesus Cristo que deu. Na verdade, o próprio Deus que deu o seu Filho. Então, que essa seja a nossa característica. A gente respeita o luto, a gente entende o luto, há uma tristeza, mas em nome de Jesus, que o choro dure uma noite, que a alegria possa vir pela manhã, porque nós temos uma missão. Em nome de Jesus, eu queria, Pastor Jesus, se permitir só fazer uma oração. Pastor Jesus, posso fazer uma oração? Sim. Pode, tem problema? Não. Vou fazer só uma oração, eu senti isso no coração. Não estava programado, mas o Pastor Jesus me chamou. Então eu queria fazer essa oração pela família, pelos amigos, e liberar esse poder encorajador, porque a gente tem essa responsabilidade. Muitos aqui são pais, muitos aqui são avós, e em nome de Jesus eu creio que o desejo de seus corações é que seus filhos, seus netos, seus sobrinhos possam crescer em nome de Jesus, vivendo aquilo que Deus nos chamou a viver. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Ebenezer, e realmente até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que haja consolo e coragem, que de maneira alguma se aparte de nós o desejo de cada vez mais te conhecer, porque nós ainda estamos na carreira que foi proposta pelo Senhor para nossas vidas nessa terra. E nós queremos te pedir que possamos cumpri-la, Pai, da maneira qual o Senhor determinou. Pai, em nome de Jesus, em todos os instantes da nossa vida, que a nossa vida seja para glorificar o teu nome, e nós possamos ser um instrumento teu, Pai, em nome de Jesus, representantes legais por onde passar, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, e te pedir, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, que não haja tão somente o consolo, mas que haja realmente essa coragem, para poder nos tornar cada vez mais aqueles que foram chamados a ser por Ti, para que nós venhamos sonhar os Teus sonhos, para que possamos viver os Teus propósitos, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor desenhou, projetou e arquitetou para a nossa vida nessa terra. Eu te peço consolo, Pai, sobre a matriarca, Pai, em nome de Jesus. E, Pai, o Senhor possa fortalecê-la, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, nessa estação,
ainda, Pai, dá condições em nome de Jesus de viver, Pai, momentos bíblicos poderosos contigo em nome de Jesus. Amém. Animando a fé e, Pai, fazendo em nome de Jesus continuar, Pai, a sua história nessa terra, aos irmãos, a todos os familiares. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do Ebenezer, Pai, que o Senhor possa os consolar, os encorajar, e que a Tua presença, Pai, nessa estação, em nome de Jesus, não se aparte, pelo contrário, que venha, Pai, em nome de Jesus, de maneira sobrenatural, ser derramada ainda com mais intensidade sobre a vida dos Teus filhos. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos e amigos que desejarem chegar até aqui para fazer todos os pedidos temporários, como Ebenezer, seja à vontade. Amém? Bom dia a todos aqui. Essa semana foi uma semana difícil para a gente, para a minha família, meus parentes, amigos. Muita gente aqui me conhece. Sou filho do pastor José Júnior, amigo da família, pastor Valdir Barbosa, sou filho de Dona Edmar, amiga Pereira, lutadora da Tia. Os nossos familiares são como os primos, irmãos. Eu queria fazer uma menção aqui agora a Dona Lélia. A Dona Lélia. O Ebenezer da minha idade, né, Dona? Segunda-feira passada eu enterrei meu pai. Muitos aqui sabem. Foi difícil para a gente também. Mas meu pai está no meu coração. Meu pai continua vivo naquilo que me ensinou, naquilo que me educou, nas minhas convicções, assim como eu tenho certeza que minha mãe, pela mesma educação que a Dona Lélia e o pastor Valdir Barbosa fizeram com seus filhos. Tá, Dona Lélia? A senhora, eu queria agradecer a senhora, como eu agradeço a minha mãe, pelo que a senhora fez até hoje. Acompanhou, cuidou do Ebenezer. Assim como a minha mãe, cuidou do meu pai, da minha família. A senhora cuida da família da senhora que eu vejo. Eles são amigas e irmãs. Por isso que eu queria dar essa palavra para a senhora, tá? A senhora está deixando um filho em carne, mas nós, filhos, agradecemos a vocês por tudo que tem feito pela gente. A minha família, a senhora sabe muito bem, os filhos da senhora sabem, filhos e netos, como nós somos ligados. Muito obrigado, Dona Lélia, por cuidar do Ebenezer. Muito obrigado, Dona Lélia, por cuidar da gente. Tá bom? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti?
veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e seu sangue a salvação.